Olá, é um prazer estar no primeiro simpósio brasileiro de gestão urbana. Eu vou apresentar o artigo Implicações de acidentes ambientais em barragens, o caso da Samarco, escrito por mim, professor universitário mestrando Cláudio Donato, pelo professor universitário mestre José Luiz de Lima Astolfi e pela professora universitária doutora Maíra Rodrigues Juliana. Eu peço a vocês desculpas, o vídeo é um vídeo caseiro, todavia de extrema importância para o meio ambiente e para a contribuição a esse simpósio de grande importância para o Brasil. No Brasil, a necessidade de preservação e conservação dos recursos naturais levou à criação de diversos mecanismos, entre eles o jurídico, sendo a legislação ambiental brasileira uma das mais avançadas e complexas do mundo. Assim, verifica-se que o Brasil deu importantes passos com a criação de normas protetoras ao meio ambiente, buscando sempre soluções mais adequadas e eficazes na prevenção e reparação dos danos ambientais. Com enfoque de proteger o meio ambiente, o presente estudo tem por objetivo analisar a responsabilidade socioambiental das empresas de minério em relação às barragens de rejeitos minerais. Esse estudo aborda o acidente ambiental ocorrido em novembro de 2015, na cidade de Mariana, no estado de Minas Gerais. Após o rompimento da barragem do Fundão, que pertence à mineradora Samarco, a empresa controlada pela Vale e pela britânica BHP, após análise dos momentos juridicamente decisivos, esse estudo conclui que as decisões dos operadores do direito em matéria ambiental efetivaram um importante passo para garantir a proteção ambiental. A preocupação com o agravante dos problemas ambientais fez emergir o movimento de responsabilidade socioambiental. No ano de 1972, ocorreu a primeira convenção da ONU, realizada na cidade de Estocolmo, que fez emergir o pensamento ambientalista no mundo, tendo em vista a responsabilização de empresas por desastres ambientais e sociais que ocorreram em consequência das atividades industriais. A mineração é uma atividade de grande valor econômico para as nações. Trata-se de uma ação extremamente degradadora ao meio ambiente. No entanto, uma das premissas do século XXI é a conciliação entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, promovendo a sustentabilidade. Em razão disto, ao longo dos anos foram sendo criadas normas jurídicas a fim de reduzir os impactos sobre o meio ambiente advindos da atividades de mineradoras, incluindo de barragens de rejeitos minerais. Essas normas, leis, decretos e princípios jurídicos estabelecem quais são as responsabilidades socioambientais de cada empresa que atuam com barragens de rejeitos minerais. A metodologia usada para o desenvolvimento desse estudo foi uma pesquisa bibliográfica a partir de fontes bibliográficas que já estão elaboradas, livros, teses e artigos. Optou-se por uma utilização, a revisão bibliográfica, por ser um método de pesquisa que permite a síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões gerais a respeito de uma particular área do estudo, segundo Gil 2008. A extração de minério de ferro é uma importante atividade econômica, a qual vem se tornando uma questão central que diz respeito à preservação do meio ambiente. Ressalta-se que a atividade de mineração destrói as formas de sustento e degrada o meio ambiente do entorno das áreas que explorou. Segundo Mestre de Sanches, 2010, página 2. O minério de ferro é um componente fundamental no processo de industrialização de qualquer país,
Por ser a matéria-prima básica na composição do aço, está presente na fabricação de máquinas e equipamentos, na construção civil, na indústria de bem e consumo. Além do largo emprego no processo siderúrgico, está entre os 5 principais produtos mais representativos das exportações brasileiras. A jazida mineral é um local onde ocorre a concentração de um ou mais substâncias minerais que têm valor comercial. Essas substâncias podem ser localizadas na superfície ou no subsolo da terra. O artigo 36 do Código de Mineração define lavra como sendo o conjunto de operações coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração de substâncias minerais úteis para contiver até o beneficiamento das mesmas. Portanto, o controle dessa atividade deve emergir dentro de um novo paradigma de gestão, ou seja, de gestão ambiental, que expressa a preocupação com os impactos dessa atividade ao meio ambiente e as suas consequências para a vida humana e para a biodiversidade. Como essa atividade é altamente poluidora e causa danos irreversíveis para o meio ambiente, se faz necessária a criação de normas disciplinares a essa exploração, visando a proteção do meio ambiente. O licenciamento ambiental é um instrumento do poder público para proteger o meio ambiente e ele se consubstancia em processo administrativo através do qual o órgão competente decidirá se concede ou não a licença ambiental solicitada, segundo Gonçalves Lira, 2002. O licenciamento ambiental na concepção de Milera, 2003, página 776, corrobora com o mesmo pensamento. Em relação ao controle da atividade mineradora, Araújo e Santos Filho, em 2013, destacam que o Departamento Nacional de Produção Mineral é um órgão federal que tem a função de administrar e fiscalizar o exercício das atividades mineradoras. Ainda com a legislação vigente, no mês de novembro de 2015, o município de Mariana, em Minas Gerais, foi palco de um dos maiores acidentes ambientais que ocorreu no Brasil. O desastre ecológico ocorreu após o rompimento da barragem da mineradora Samarco, que é controlada pela Vale e pela BHP. O fato gerou graves impactos ambientais no local da região, ao provocar uma enxurrada de lama que arrasou o distrito de Bento Rodrigues, causando total destruição ao longo do Rio Doce. Os impactos geraram tragédias na vida dos habitantes locais. Muitos ficaram desabrigados, outros desaparecidos e outros foram a óbito. Aí nós temos uma das imagens que vinculou em rede nacional, né? É uma figura que expressa o desastre ocorrido na cidade de Mariana, no distrito de Bento Rodrigues. A barragem do Fundão da empresa mineradora Samarco era utilizada para deposição de rejeitos, situa-se no Vale do Córrego do Fundão, situado no vale adjacente ao reservatório Germano. Ela é a composição dos diques 1 e 2 e foi projetada de modo que, segundo, anteriormente ao rompimento do fundão, o dique 2 encontrava-se submerso pelos rejeitos dispostos ao reservatório do dique. Essa barragem passou a ser utilizada a partir de dezembro do ano de 2008, segundo o Correia 2016, página 21. Aí, novamente, nós temos uma outra imagem, uma imagem que mostra, novamente, o significado, a triste grandeza da magnitude dessa tragédia ambiental. Mais uma outra imagem, mais duas imagens, perdão, que mostram, né,
como era e como ficou. Após o acidente, a Advocacia Geral da União e o Ministério Público dos Estados atingidos moveram uma ação civil pública contra a Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP, solicitando o pagamento do valor de 20 bilhões a serem pagos em 10 anos, para reparar os estragos socioambientais e econômicos feitos na região devido ao rompimento da barragem. O acordo foi homologado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região no dia 5 de maio de 2006, firmado entre a Samarco e suas controladoras, com autoridades federais e os governos de Minas Gerais e Espírito Santo. O acordo prevê compensações pelos danos ambientais gerados pelo acidente após o rompimento da barragem de Mariana. No mês de julho de 2016, o Superior Tribunal de Justiça suspendeu o acordo envolvendo a Samarco, que previa medidas para conter o dano causado pelo rompimento da barragem de Fundão, de propriedade da mineradora, em novembro de 2015. O cancelamento do pedido feito pelo Ministério Público Federal, justificando que o acordo foi feito em um momento em que todas as ações contra a mineradora deveriam estar suspensas. No mês seguinte, no mês de agosto de 2016, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a pedido do Ministério Público Federal, anulou a homologação judicial do acordo firmado entre a União, os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo e a empresa Samarco e as suas controladoras para recuperar a bacia do Rio Doce após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. O julgamento ocorreu no dia 17 de agosto de 2016. O acordo faz parte da ação civil pública que deverá ser julgada na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais. A 5ª turma do Tribunal Regional Federal julgou que o tribunal não tinha competência para julgar o caso. Diante do exposto, pode-se concluir que a responsabilidade ambiental de empresas que realizam a exploração minéria merece maior relevância e foco de discussões e estudos, uma vez que o Brasil, por ser um país de vasta extensão territorial e com muitos recursos naturais, apresenta a tendência de intensificar e ampliar esse tipo de atividade econômica, por meio desses atos de licença ambiental, fiscalização e punição aos infratores. O direito ambiental se torna um instrumento de proteção ao meio ambiente e a garantia que todos os cidadãos possam desfrutar com igualdade o meio ambiente saudável. A ação foi ajuizada em Brasília, encaminhada à 12ª Vara da Justiça Federal de Belo Horizonte após a manifestação da Força Tarefa do Rio Doce, constituída pelo Ministério Público Federal para apurar a responsabilidade pelo desastre. Esse encaminhamento foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça. Após o acidente, foi movida pela Advocacia Geral da União, Ministério Público dos Estados atingidos, uma ação civil pública contra a Samarco e suas controladoras, solicitando o pagamento no valor de 20 bilhões. O acordo foi homologado no Tribunal Regional, no dia 5 de maio de 2003, contudo, em julho de 2016, foi anulada a homologação de acordo firmado com a União dos Estados do Minas Gerais e Espírito Santo e a empresa Samarco, as suas controladoras. Conforme verifica-se com os dados analisados nesse estudo, a decisão do Tribunal Regional Federal cumpre um dispositivo constitucional que assegura que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à saúde e à qualidade de vida. Além disso, essa decisão judicial possibilita o cumprimento da legislação que resulta na responsabilidade da pessoa jurídica por crimes de danos ambientais. Essas são as referências utilizadas no artigo, são várias referências, e assim terminamos essa apresentação do artigo Implicações de acidentes ambientais em barragens, o caso da Samarco. Muito obrigado a todos, foi um prazer.